daqui para frente vão começar a aparecer relevos diferenciados. Tem gente chegando. Corre! A rocha, né? Então, quando você vai para o lado de Carolina, vocês vão ver um tipo de relevo, um tipo de rocha totalmente diferenciado do daqui. Lá a gente vai ver os conhecidos chapadões, que são aqueles morros altos de topo chato, que a gente vai aprender no segundo semestre, vai ter uma aula específica lá. Para cá vocês vão ver que vai ter áreas bem planas e no meio vai ter a Serra do Estrondo, que a gente vai começar a entrar por ela. É interessante que até pelo traçado da estrada você já vê que a rocha muda. Quando a estrada começar a fazer muita curvinha fechada, você já está entrando em rocha metamórfica ou magmática. Por quê? Para fazer o trabalho de escavação nessas rochas fica muito caro, então eles preferem seguir o trilho, às vezes, de estradas antigas de sítio, abrir um pouquinho e fazer o traçado. Bom, nessa área aqui específica, lá atrás a gente mostramos para vocês um pouquinho de como as rochas sedimentares são formadas. Daqui para frente nós vamos pegar só rochas metamórficas. Então o que é uma rocha metamórfica? O nome já diz, meta vem do latim, do grego, que significa transformar. E mórfica quer dizer forma, forma transformada. Então no passado essa rocha aqui pode ter sido uma rocha sedimentar, que é uma rocha formada por restos de outras rochas, ou uma rocha magmática, que é de derrame de lava vulcânica. Lembrando sempre que aqui na região a gente não teve vulcões. A gente teve grandes fissuras, que são aberturas na superfície terrestre, por onde a lava sai e escorre. Esses derrames aqui na região não são de grande extensão, são maiores lá no Maranhão. Aqui são coisas bem localizadas. Então essa rocha metamórfica, quem pega a coordenada para a gente aí, ponto 2. Vamos usar nosso mapinha, que acabou de ser molhado. Molhou 6 graus latitude. 6 graus, 56. Você é muito precavê, cuida né? 48 Você é muito precavê. 48. 28, 36. Altitude média, 240 metros. 244. 48. Repete para mim. Longitude 48, 28, 36. Latitude 6, 56. Cobre o pescoço Então, assim. mais ou menos a estrada fecha. Vai pegar aqui. Tem tudo aqui. Cadê o peixe Pode perguntar. Bom, Nosso mau humor de vamos anotar nosso tipo de rocha aí? Então essa rocha chama mica-xisto. Mica-xisto. Pode colocar até separado para facilitar. Mica-xisto. Eita, rapaz. Tem que imprimir. Imprimir um material bom, né? Deixa eu dobrar aqui, agora eu já achei. Ixi. Ainda bem que eu já decorei, né? 25 anos vindo aqui, não é possível. Então, mica-xisto, idade média, 1 bilhão e 200 milhões de anos. ferro. Não. Bom, já vamos adiantar então um pouquinho. Como é que a gente descobre a idade das rochas? O que acontece? No processo de formação das rochas, as rochas são interessantes, elas funcionam como uma bateria. Então, para a gente medir a idade, a gente precisa de alguns tipos de elementos, principalmente os elementos radioativos que estão presentes na rocha. Então, se eles estiverem em quantidade e em variedade razoável, você consegue datar bem as rochas. Às vezes você vai achar um pacote embaixo que a datação é boa e outro também, e o no meio a datação é ruim. Então
Então você faz uma, como a gente diz assim, uma interpolação de dados. A gente vai pegar uma idade média. Então a de baixo era 500, a de cima 400, então provavelmente essa vai ser 350, a metade. Às vezes quando você não tem dado. No caso dessa rocha específica, foi feita a datação na década de 70 e 80. Hoje você tem datações em laboratórios muito mais detalhadas e muito mais seguras. A gente usa principalmente urânio e plutônio presente nas rochas. Então eles estão em pequenas quantidades. Então essa datação é feita através da medição da energia dos elementos radioativos. Então toda rocha quando forma, ela guarda uma energia inicial. E hoje os químicos e os geólogos, principalmente os químicos que fazem esse trabalho, eles sabem mais ou menos quanto tempo dura. Então o elemento carbono, eles sabem que dura até 40 mil anos a energia. Então o que eles fazem? Eles medem o tanto de energia que perdeu, que é chamado de meia-vida, e aí eles fazem a medição. Então se dura 40 mil anos, tem 18 mil, significa que ela tem quanto? 40 menos 18? Matemática. 22 mil anos. Então o que ela já perdeu foi energia. É igual uma bateria que você vai olhando lá no celular, ela vai perdendo a energia. Então essa rocha, a datação é feita pela medição da energia dos elementos radioativos. Quando não tem plutônio e nem urânio, você pode fazer pelo chumbo, pelo estrôncio, pelo césio, que são outros minerais. Só que não vai ser uma datação muito bem feita, mas você acaba fazendo porque você precisa de uma idade desse material. Principalmente, eu esqueci de falar lá atrás, quando você está trabalhando com fósseis para fazer a medição. Nessa rocha aqui, por exemplo, você não vai encontrar fósseis. Então, em rochas magmáticas e rochas metamórficas é muito difícil ter fósseis, porque no processo de formação ela é destruída. Você só vai encontrar rochas com fósseis e petróleo em rochas sedimentares. Então, por exemplo, minha fazenda aqui, eu quero furar para ver se eu acho petróleo. Não perca nem tempo, você não vai achar. Se achar, vai ser uma reserva que ficou numa falha da rocha, tão pouquinha, que não vai compensar. Professor, mas lá no Nordeste eles acharam, em rocha metamórfica. Opa! Nós estamos em cima, mas temos embaixo. Às vezes o pacote de rocha metamórfica magmática está aqui 200 metros, mas embaixo é rocha sedimentar, onde teve formação de petróleo. O que aconteceu lá no Nordeste, lá perto da Paraíba, né? A sondagem. Então por isso, o que é a sondagem? Eles fazem um furo, vão retirando a amostra das rochas, aí eles vão sabendo o que tem na superfície. Além do que, eles colocam um sismógrafo. Então, sai caro perfurar, o sismógrafo emite uma onda, e ela vai viajar na dureza das rochas e vai emitir a vibração. E eles sabem mais ou menos como que tipo de rocha tem, porque eles já estudaram essa rocha, eles fizeram em laboratório, e aí, opa, vamos lá para o campo. Se deu essa vibração aqui, é rocha tal. Se deu água, eles já sabem como é que a onda alonga na rocha. Vocês já foram moleque, não jogaram uma pedrinha na água? O que acontece? Ela mergulha e depois quando ela volta, ela tem o primeiro impacto da onda, quando ela volta naquele pulso antes de crescer, ela joga outro tipo de onda. Por incrível que pareça, o meteoro faz isso, gente. Ele não cai e fica. Dependendo da região, ele vai bater, provocar a onda, e na hora que ele der aquela volta, ele vai provocar uma segunda onda, que vai formar o círculo de crateras. Às vezes a cratera principal é só onde ocorreu o impacto. Deixando os meteoros lá para trás, voltando para essas rochas aqui. Então, o que aconteceu aqui na região que eu já expliquei lá atrás? Eram duas grandes placas que foram se chocando. Então, lembrando que 1 bilhão e 200 milhões de anos atrás, os nossos continentes estavam unidos, América e África, num grande continente chamado Pangeia. Só que existia um outro grande continente unido chamado Gondwana, que é muito mais antigo. Então, essas duas placas se chocaram. Então uma desceu, a outra encavalou, subiu e foi formando essas montanhas. Não foi um processo de grande amplitude, porque não gerou cadeias de montanha de grande porte. E também o evento com certeza não deve ter se demorado, porque, por exemplo, os Andes, as cadeias de montanhas rochosas dos Estados Unidos, o Himalaia, eles estão levantando ainda. Então, por exemplo, você vai nos Alpes Suíços, todo ano levanta 1 centímetro ou 2. Só que aí tem um detalhe, a placa ela está flutuando em cima do material.
Enquanto na Suíça eles estão levantando, na Holanda está baixando. E a água do mar entra. Eles têm que fazer diques gigantescos. Países baixos. Por isso que chama de Países Baixos. Exatamente. Então, o que é bom para um, ferra o outro. O que aconteceu aqui então? Essa rocha anteriormente é uma rocha sedimentar, de origem marinha. Ela tem muita argila e calcário. E esse material foi transformado, vocês vão ouvir muito isso, por pressão e temperatura. Pressão, de esmagamento da rocha. O que você faz quando você esfrega as mãos? O que acontece? Aquece. Então, já no processo de compressão, já começa a rocha a ser transformada, ela começa a ser espremida, literalmente. Pode até acontecer da rocha ser muito dura, ela não conseguir ser espremida e ela é levantada. O pacote fica de pé. Então lá nos Andes, por exemplo, é interessante. Você vai vendo a rocha horizontal, daqui a pouco ela está assim, daqui a pouco ela está de pezinha, o mesmo material. Então depende do material que existe, ela vai ser comprimida ou não. Então aqui no caso, aqui, você tem minerais resistentes e tem minerais pouco resistentes. Minerais resistentes, quartzo, extremamente resistente. Argila, extremamente plástica. Então dependendo da área, você vai ver ondas, como essas daqui, ó, que a gente chama de bandas. Bem onduladas, em outros lugares praticamente não vai ter nada. Daqui até Xambioá, foi exercício de uma pressão e temperatura totalmente diferente. Então, aqui você tem rochas de menor pressão e temperatura, lá em Xambioá você tem rochas de alta temperatura e pressão, que vão mudar. O mesmo material vai dar rochas diferentes lá na frente. Então depende aonde está sendo a compressão. No centro a compressão é maior, enquanto nas beiradas é menor. Dessa forma que ele sai também, né? E o que vai acontecer? Esse pacote ele vai mergulhando, viu gente? Ele não apareceu ali perto de Carmolândia não, ele está entrando por debaixo da terra. Vocês estão vendo aqui é só o bico, que a erosão está tirando e está mostrando. Então esse processo aí, depois eu vou ditar bonitinho para vocês escreverem. Esse processo, ele não gerou cadeias de grandes montanhas, morros, acho que aqui na região, não dá nem para chamar isso de montanha, porque acho que não passa mais de 400 metros. E aí tem um detalhe que dá muita confusão aqui, gente. O pessoal vê aquelas chapadas de topo chato lá, de Vanderlândia, de Roraima, lá de Carolina, não é uma serra, por causa do processo. Apesar de ser chamado, e até uns documentos está escrito errado. Serra é onde você tem processos metamórficos. Inclusive serra já fala que é um bico fino. Ah, professor, mas não é redondo? Espera um pouquinho. No passado ele é arredondado. Aí depois as forças da natureza vão moldando ela. A chapada não, o próprio nome já fala. Chapada, topo chato. Então muda o relevo. E o que acontece? Os principais minerais que tem nessa rocha. Quartzo, que eu vou quebrar depois para vocês verem. Feldespato, que aparece também no granito. Biotita, calcário e outros minerais de menor quantidade. Vocês estão reparando que a rocha está toda escura? Então não dá para identificar porque isso daqui é lodo. Se você ver da estrada, as rochas vão parecer todas iguais. Então você tem que descer e quebrar para poder ver. Então essas rochas aí, elas são importantes do ponto de vista mineral, porque você pode encontrar vários minerais preciosos. O grande problema é o seguinte, às vezes eles podem estar em profundidade. Professor, mas encontraram esmeralda e diamante, que o senhor falou, que só se forma em temperaturas altas de grande pressão e em profundidade. Mas a natureza pode trazer por processos magmáticos para a superfície. E aí ser levadas pelo rio. Porque o ouro é formado dentro da terra, mas ele é exposto pela erosão. Aí você vai achar o ouro de aluvião, que é o ouro de rio. Então você consegue identificar. Inclusive a gente vai ver na estrada os filão de quartzo, que infelizmente não tem ouro no nosso caso. Então não vai dar para catar nenhum ouro. Fica à vontade. Ali na região, Boato, né? Boato, de Aragominas, disse que teve um local lá que encontraram um local que pode ter ouro. Não sei se procede, né? Procede, que na região tem ouro. Porque eu tenho uma prima que mora lá, ela disse que fizeram uma análise lá e tem um local lá que tem bastante. Inclusive até uma fazenda. E aí o cara, por enquanto, tá quietinho lá, mas disse que
O problema é, Fizeram o processo o problema, tem ouro. o problema é como está esse ouro para tirar. Que às vezes vai sair mais caro. Se ele estiver incrustado na rocha, você vai ter que tirar, quebrar, fazer o beneficiamento. A palavra não é beneficiamento, eu esqueci. Apurar. Popular é apurar. Aí vai sair mais caro. Então às vezes não compensa. Aí vai ter que usar muito produto químico, muito Isso. maquinário. Vai ter que quebrar a rocha, esmagar, fazer a separação mecânica, depois vai ter que juntar com o mercúrio. Então se não tiver um filão muito grande, não vai compensar. Mas o que acontece? Às vezes você fala, pomba, ali vai dar 20 quilos de ouro. Dá um dinheirinho bom. Só que você achou manganês, lítio, alumínio, que quando você vender a licença para explorar vai dar muito mais dinheiro. Então, às vezes, a falácia do ouro, de você ficar rico ou não, é muito O complicado. processo é mais tranquilo para tirar, né? E lembrando o seguinte, estamos dentro da propriedade, mas se você quiser fazer uma exploração mineral, O governo não é total. seu. O subsolo, tem essa notícia ruim, o subsolo é do governo federal, você tem que ter uma autorização de lavra. Começar a mexer, aparece o dono. E detalhe, O dono do subsolo. ela tem que ser cadastrada no Departamento Nacional de Produção Mineral, inclusive aparece na internet, olha, proprietário tal, tem licença de extração, tal, tal e tal, tal. Aí você tem que fazer um projeto, porque a mineração, ela envolve explosão, produtos químicos, barulho, geração de pó, desmatamento, às vezes até queimada para limpar a área. Então você tem que ter um projeto para ver como vai fazer isso, não é bagunçado. É a água, né, professor, também. Principalmente a água, tinha esquecido. Polui muito. Se você for mexer com ouro para limpar o ouro, tem um processo que você joga numa trituradeira, as pedras maiores quebra, aí vai ficar em fragmentos menores, desce por uma rampa que é com água, aí a água vai separando por peso o ouro do resto dos minerais. E é interessante, o ouro, gente, ele aparece onde tem cascalheira, por causa do peso dele. Então até no ponto da cascalheira, se tiver areia para cima, já não vai dar ouro. Você vai encontrar às vezes mais para baixo, perto da argila. Porque ele se liga quimicamente com a argila. Então os minerais são assim, ó. Lembra que eu falei das ligações? Então eles vão grudando com outros minerais que eles são, mas é como se fosse um joguinho de Lego. O que faltou falar? Falei do processo, são placas convergentes, a idade, os tipos de minerais. Então aqui o ambiente não é um ambiente desértico, não dá para você ver na rocha, não fica gravado isso. Faltou quebrar aí a rocha. Agora nós vamos partir para a parte. Eu esqueci de falar lá atrás, quando você vai para o campo, gente, não é uma notícia boa para quem está sentado. Você tem que tomar certos cuidados. Principalmente vocês estão vendo que tem muito bloco de rocha. Então nesses blocos de rocha, quando você for levantar, ou você levanta com um martelo geológico, ou com um pedaço de pau. Porque pode ter lacraia, cobra, escorpião, você pode pegar numa planta que dá alergia. Então tem muitos, né? Esse cactus aí, tem uns cactos, se você for espinhado, meu irmão do céu, isso É doido. Aí, pelo amor de Deus. Tem uns formigões aí que é uma maravilha. Uma vez entrou dentro da calça da menina, essa bichinha sofreu, esse formigão. Saiu correndo para tudo quanto que é lá. Quase E aqui tem um detalhe interessante. Lembra que eu falei para vocês que a gente estuda a geologia, mas nós da geografia, nosso interesse é na superfície. Esse ambiente aqui, diferentemente do outro, ele limita alguns tipos de atividade. Então não dá para você fazer agricultura aqui. Porque vai ter muito bloco de rocha, o solo vai ser raso, então não dá para usar mecânica, trator, colheitadeira. É passar aqui e quebrar. Ali, ó, como tá bonitinho, você passa a máquina aqui, você vai bater nos blocos de rocha, quebra tudo. O arado, arrebenta com o trator. Então é muito difícil usar um trator. Geralmente eles fazem uma limpeza antes, para até poder passar o trator. O solo raso, ele limita as plantas. Você só vai colocar planta de que a raiz vai até 30 centímetros. Gramínea, feijão, soja, milho. Se você for plantar frutífera, já vai ter dificuldade. Ou árvore, eucalipto, porque a raiz tem que descer bem fundo para buscar água. Só que o solo dessa rocha aqui, ao contrário do outro ponto que a gente parou, é um solo muito fértil. Se você souber cuidar dele, você pode ter o melhor solo possível. Se você não souber cuidar dele, não adianta nada. Então é um solo argiloso, com vários tipos de minerais que as plantas gostam. Você tem que tomar o cuidado, porque na hora de fazer o desmatamento, se der uma chuva, a terra já leva tudo embora. Então fica na rocha. Nós vamos ver aí para frente aí que tem fazenda.
você vai ver que tem mais rocha do que terra. Então, do ponto de vista da agricultura e da pecuária, é um solo que precisa ter cuidado. Então, se for plantar aqui, é mais roça de mandioca, coisa simples, e não dá para usar praticamente a parte mecânica. Para quem já trabalhou na roça, sabe que trabalhar no braço é ruim. Lembra não? Tirar dinheiro da terra não é fácil não, viu, gente? Agora, por outro lado, nós vamos ver muita mineração para cá. Essa rocha em específico, ela só dá brita É um para britador, construção. É. Mas aí tem um detalhe, não é qualquer ponto que vai dar brita boa, porque eles fazem um teste de resistência mecânica, é uma máquina que espreme essa brita, porque se ela rachar muito fácil, se você usar numa construção, a construção não vai ter uma estrutura boa. Então olha aqui, mudou o tipo de rocha, o relevo já começa a ficar acidentado, o tipo de solo fica raso, lá onde a gente estava o solo é profundo, armazena bastante água, esse daqui armazena pouca água, e geralmente a água não é de boa qualidade, por causa que os minerais deixam ela com gosto ruim. Não é que a água não é de qualidade, mas para consumo animal e das pessoas não tem um paladar bom, e nem quantidade. Então fica difícil, você tem que usar outras estratégias, você tem que fazer represas, você tem que capturar água do telhado das casas, igual no Nordeste, colocar em cisternas, então vai limitando. E a vegetação, vocês perceberam que já mudou. Apesar de desmatado, vocês perceberam que a diferença lá do Cerrado de Araguaína para cá já é uma mata mais fechada? Dá uma olhadinha aqui, ó. Vocês estão vendo que tem um monte de palmeira de babaçu. Por que aconteceu isso? Porque o babaçu cai, as cutias, que é um bichinho que tem um dentão, ele come esse babaçu. Só que ele enterra para guardar. Agora tem um problema, ela esquece onde enterrou. Ela é E aí quando você desmata, meu irmão, o babaçu é uma planta extremamente agressiva. Ele cresce e para arrancar esse bicho, você tem que usar um veneno que é carinho, ou senão tem que ser no trator e na enxada. E aí, meu irmão, E não é qualquer trator. chama um peão para arrancar babaçu para ver se ele vai vir. Mas é proibido, né, Não quer nem roçar professor? quando tá Ele pequeno. fala muito obrigado. O rei da Juqueira, professor. Tchau, obrigado. Ah, Juquira é outro. Também tem alguns locais, igual a colega falou. É, professor, mas é proibido, né? É proibido. A É uma pessoa extração do rã. babaçu. Porque virou, como é que se diz? Patrimônio, Mesmo né? sendo Porque- multado, mas não. Inclusive o babaçu, o coco babaçu, ele serve para vários produtos. Desde fazer carvão, que é ótimo, dá para você extrair o óleo, que é um dos melhores óleos para lubrificação de turbina de avião. Dá para fazer sabonete. E vocês sabem para onde vai o óleo do babaçu? De uma empresa aqui, de Tocantinópolis, a Tobasa? São Paulo. São Paulo e Europa. Isso, aham. Por quê? O óleo de babaçu fixa o perfume. Então tem algumas espécies de planta que o perfume fica mais tempo. Então aquele perfuminho que você paga mais caro, tá aí a explicação. Porque para tirar o óleo do babaçu lá de dentro, meu irmão, tem uma máquina que eles tiver que desenvolver. É o Chanel Pessoal. Oi. Professor, do quintal da casa da minha mãe lá em Tocantinópolis, a gente vê a Tobata lá funcionando, lá tem um povo que não apaga. É sempre. É sempre aquele povo, a gente vê lá do quintal, lá. Lá trabalha, a gente fica zoado. Menina, a gente faz uma aranha-mole aqui. A mulher fica com o braço forte, hein? Brigar com ela, O bico mesmo. Bom, outro detalhe, essa rocha, esqueci um mineral dela importantíssimo, a mica. Ela vai brilhar no sol, vocês vão ver que a estrada daqui para frente, que é feita com essa brita, ela vai brilhar a mica. Mas E a não foi mica, que o senhor falou agora há pouco, não? Mica assim? aí ó. Aqui já. Achei ela E essa rocha ela tem uma dureza alta, aí, ó. Olha como é que ela brilha. Bota no sol, vou pegar uns pedacinhos bonitos para vocês aí, ó. Só que tem um detalhe, esse pozinho aqui, se você coçar o olho ou a pele, vai te dar uma coceira. Esse pó de mica. E quem trabalha na britadeira, esse pó de mica, se entrar no pulmão, meu irmão, você vai ter problema. Eu nem vejo. Então, aonde tem essa mineração de brita, cara, dá trabalho. Vamos anotar? Ponto 2. Estão reparando que eu já respondi umas 3 perguntas do trabalho. Ponto 2, coordenada. Tá? Passa as coordenadas pra gente aí. Você anotou já? 6 graus, latitude 6 graus, 56,30, 70 sul. Então você coloca 6 graus, uma bolinha, 10 minutos, por exemplo, um apóstrofe, 11 segundos, 2 risquinhos. Sul, porque nós estamos para baixo do Equador.
Desculpa, o número é? 6 graus, 56 ponto, Arredonda para 2 aí. Finalzinho. 30, 70. Com folga. 30, 70? Você sabe até que ela comeu aqui, ó. Longitude 48 graus, 28, Fazer uma sombrinha boa. 36, 60. Oeste. Isso. Alternativo, né? Longitude 48 graus, 28, 36, 60, oeste. Por que é dado em graus esses quadrantes, gente? Porque a Terra é redonda. Para você dar uma volta, 360 graus. Se a gente está no espaço, não tem em cima nem embaixo, mas nós precisamos de uma referência. Então, nossa referência é a linha do Equador, que é o 0 grau. Então, se a gente tivesse Estados Unidos, ia ser latitude norte. Para baixo, latitude sul. E se a Terra é redonda, não tem um ponto de começo. Mas a gente precisa de um ponto de começo. Significa que é a oeste de Greenwich. Greenwich é um observatório astronômico que tem na Inglaterra. Eles falam, não, tem que ser aqui. Como a sociedade real, geográfica lá da Inglaterra era os caras que mandavam no século 17, 18, então quem manda, manda. Então ficou. Aí vocês podem, geralmente coloca lá na que vocês forem fazer o mapa, um W, que é de oeste, GE, que é Greenwich, abreviação. Aí lá na cartografia o Luciano vai. Vocês vão se divertir bastante com isso. Então, Esse é o que diz. vamos lá. Aqui então, o nome da rocha, do pacote de rocha, Formação Xambioá, que é o nome de uma tribo indígena. Qual o nome, professor? Xambioá, Formação Xambioá. Ela vai variar bastante do topo. Idade, 1 bilhão. 1 bilhão e 200 anos? 200 milhões. Formada por colisão de placas tectônicas, convergentes. Vírgula 2 é qual que é o lugar? E vai ser esse mapa aqui é bacia do Pernambuco. Rapaz, aqui acho que vai ser proterozoico. Não paleozoico, Acho que aqui na região vai ser proterozoico. É. Paleozoico. Paleo significa vida antiga, paleozoico. E aqui não tinha vida nessa época. Pelo menos nessa região. Acho que aqui vai ser proterozoico. Não tem no mapa, mas eu acho que é. Inclusive é uma falha, não tem a idade aqui. O outro tem. É, proterozoico. Deixa eu ver, mas vai ter aqui. Tem que colocar isso aí, não é possível. Mapinha vagabundo aqui. É, proterozoico. Bom, minerais. Ah, deu sorte a sombrinha. Minerais, quartzo, vírgula, feldespato, feldespato, vírgula, biotita, eu já não pude trazer meu quadro, ficou preso lá no fundo, lá não deixaram entrar. Biotita, calcário,
ou a mica? Mica. Esquecendo de novo. Mica. Bom, aí na outra linha vocês colocam as camadas. Aí entre parênteses, bandeamentos. Bandeamentos? Bandeamento, de banda. E essas ondulações aqui. Bandeamentos. Variam. De levemente plano. A muito ondulado. De levemente plano a ondulado. Como é que a vida se adaptou aqui? Aonde não tem solo, isso aqui vocês não precisam escrever não, viu? Aí depois vocês vão fazer em biogeografia lá com o professor Maurício. Então a vida se adaptou à vegetação aqui primeiramente, onde não tinha solo ou pouco solo, a raiz ela se infiltra entre as fendas da rocha e ali ela vai obtendo os minerais. Como é que a planta faz? Ela vai soltando um ácido, chamado de ácido úmico, que vai soltando os minerais que ela precisa. O lodo é o primeiro que começa, ó. O lodo aqui, ó, é uma camada de bactérias, fungos e vírus. Então quando está chovendo ele está verdinho aqui, ó. Ele vai soltando um ácido e vai tirando os minerais que ele precisa. A mesma coisa ele faz na casa de vocês. Não tem as casas lá que mal tem um corredorzinho? Não junta aquele lodo, aquele musgo? As plantinhas estão comendo, tem investimento. Aí o reboco começa a cair. Às vezes o reboco é feito para aquele pedreiro, né, que aprendeu no final de semana. Então não segura mesmo. Então elas vão começar a fazer a decomposição da rocha, transformar ela em pó para virar solo. Aí vem a raiz das plantas, e a raiz das plantas é tão poderosa, gente, que ela entra na pequena fratura e conforme ela vai crescendo, ela vai quebrando a rocha e afastando, para vocês terem ideia. Tamanha a força da raiz. Então é muito comum, às vezes, nascer uma árvore perto do muro da casa de vocês, o que, que ele faz? Ou se ele não trincar o muro, ele derruba. Então lá em casa, por exemplo, eu vou ter que cortar uma das raízes da goiabeira, porque ela está indo para o cano de água da cozinha. Já começou a levantar a calçada. Eu vou ter que abrir a calçada e cortar a bichinha lá, senão ela vai me dar prejuízo. Porque ela vai em uma direção que tem água e minerais. Então com certeza ali, eu já estou desconfiado que aonde sai a água da pia lá, que vai para o lado lá, para onde ela está indo, deve ter algum vazamento. Porque na época de seca ela vai atrás da umidade. Às vezes acontece daquela arvorezinha que tem muito em Araguaína, que é o ficus. Ele entra até pelo vaso e sai pelo vaso sanitário raiz, em busca de água. Você tem uma ideia. E aqui tem uma coisinha diferente que apareceu. Quem notou? O cactus. O cactus, geralmente, ele é de região seca. Mas, aqui como ele está praticamente na rocha, e não é só o cactus, apareceu umas árvores de caatinga aqui. Então, essas arvorezinhas menores, com folhazinha pequena, casca grossa, muito espinho. O que aconteceu? 40 mil anos atrás, essa região sofreu uma seca muito grande e a floresta amazônica recuou e chegou a ter 30% do que tinha hoje. O que acontece? As vegetações de ambiente mais seco vão ocupando esses lugares. Depois o clima melhorou, a floresta amazônica voltou a expandir, porque tem um detalhe. Professor, mas água não é bom para o cacto? Não, ele gosta de pouca água, porque ele extrai água, principalmente do ar. E ele armazena naquela gosma que você corta, que aí alguns animais vão comer. E o espinho é uma defesa para evitar a transpiração em excesso, porque a planta transpira igual a gente, e uma defesa para os animais não comerem a planta. Então aqui você vai achar uma área de exceção, que a gente chama de refúgio na biogeografia. Você vai achar plantinhas que não vai encontrar
na região. Só nesses pedaços aqui que tem rocha onde aflora. Tinha outro nome antes, professor. É refúgio e não é área de enclave, pode chamar, mas na ecologia eles dão um nome específico. Pois é, aí. outro nome, não tô lembrando agora. Então esse cactus aí, gente, inclusive o pessoal da região pega muito porque ele dá umas florzinhas bonitinhas. Lá no Nordeste, aquela coroa de frade, que é um cactus em forma de bola, já está ameaçado de extinção, porque o pessoal está arrancando para vender, para decoração. Vamos pegar umas amostras de rocha? Então olha aqui, a rocha foi toda torcida, ó. E vai formar essas ondas de grande porte aí, ó. Já temos um pedacinho aqui, olha, ó. Dá para você ver as bandas, ó. A biotita é a negra, a branca é o quartzo, o brilhante é a mica. Vamos quebrar uns pedacinhos para vocês aí. Cuidado, ó, falando aqui no bichinho, tá aqui, ó. Essa rocha aqui é aquela mesma que tem no Araguaia lá no Rio. Será que levanta? Ai, ai. Ó, vamos quebrar a rocha, ó. Ela tá regando. Depois de pegar, isso aqui é pra coleta, tá? E dá para você ver o bandeamento, olha. Você vê as ondas bonitinho aqui. Quebrando pedaço menor. Cuidado para espirrar no outro. Aqui no chão também. Vou quebrar aqui, né? Vê que ela é bem durinha. Olha o pozinho dela, que maravilha. Perigoso, né? Aí, ó. Quem quiser já vai fazendo sua coleção de rocha. Não vale nada, mas é bonito. Olha lá, olha pra cá. Olha essas daqui que bonito, ó. Dá pra ver as bandas bonitinhas. Eu sou um pouco mais zero, É. Cuidado aí, não coça o olho. Não vou nem pegar. Joga pra cá também. Pegar no pau, pode passar os dois olhos. Vai. Aí só tem homem. Tô jogando pro lado de cá, que tá mulher. Primeiras damas. Eu não, olha. Pegamos. Olha. Quem quiser levar o bloquinho inteiro aqui. Aí caiu tem um. Ela botou na cabeça aí pra você. Não, é não. Vocês vão ver que conforme a água começa a reagir, a rocha vai ficando mais fraca. Ela começa a decompor a rocha. É pra trabalho. É o solo aqui da região vai ficar de marrom a escuro. Tem ferro nela? Isso. Ferro é o mais amarelo, viu, gente? Tá aparecendo aí. Esqueci de falar para vocês trazerem um saquinho para levar as rochas. Todo mundo já pegou? Já. Olha ó, como é que ela brilha, que maravilha. Inclusive, para quem tem aquário aí, viu, gente? O pessoal vai achar bonita a rocha, vai colocando. Essa rocha vai reagindo com a água, vai mudando a química e pode matar os peixes. Mata que o peixinho sem saber. E aqui tá um cacto, ó. Cuidado aqui que eu vou cortar aqui pra vocês darem uma olhadinha. Ele É o papai com Ele armazenou, ó. Ele entrou a raiz dele aqui, ó. Não tem solo, ó. Agora isso daí é a reserva dele pra época seca. Esse aqui, ó. Só que lá eles plantam pau. A rocha. A rocha. Gasta a maioria do... Olha o pessoal cortando mandioca, meu irmão. Nossa quebradeira de coco. Ó, as mulheres antigamente Quebrava usavam coco. uma cactaça que é muito conhecida até nas casas, que é a babosa. A babosa é ótima para fazer um creme pro cabelo. É verdade, lá no liquidificador. Isso. Olha, ó, vocês verem as plantinhas aqui, ó. Chega nessa. Essa seiva dela é venenosa aí. É o papai.
O problema não é a entrada, é a saída. Ó, venham dar uma olhada aqui nas plantinhas como parece de... Professor, essa dali é diferente, né? Essa rasteirinha aí. Ah, essa é. Daqui já vem, ó, pode ver que ela é bem grossinha. Inclusive o pessoal das fazendas começa a eliminar porque algumas são venenosas pro gado. É amarga, Não tem uma mordida de nada. cai lá e... E geralmente o cascavel gosta dessas floral. É. O cascavelzinho também gosta. Nosso amigo guarda-chuva do menino. Deixa eu pegar um negócio aqui. Ó, vem ver um negócio interessante aqui, ó. Olha como é que é interessante. Vocês estão vendo isso daqui, ó? Isso daqui, ó. Pessoal, presta atenção que vocês vão usar isso daqui. Isso daqui não é uma planta, gente. Isso daqui é uma associação de bactérias e fungos que a gente chama de líquens. E por que é importante líquens? Ele cresce nas rochas e em algumas árvores. Ele é um indicador de qualidade do ar. Lá em São Paulo, eles colocam esse líquen em vários pontos da cidade porque tem uma tabelinha. Se o líquen tiver cinza, significa que a umidade do ar e a qualidade está muito ruim. Quanto mais verdinho ele tiver, indica a qualidade do ar que está boa e bem úmido. Então você não precisa comprar uma máquina linda e formosa, sendo que a própria natureza já dá as informações. As plantas mostram a qualidade do solo. Então se a planta estiver doente, é porque está faltando minerais essenciais para ela. O milho, por exemplo, ele não grana se não tiver zinco no solo. Então cada planta vai querer um mineral diferente em quantidades diferentes. Então, por exemplo, agora ele está um verdinho, né, já começou a secar um pouquinho, então um verdinho ainda está uma umidade boa ainda. Ele sofre um pouquinho de influência da estrada, da poluição. Mas está um ambiente bom aqui, ó. Então se você manter um líquido dentro da sua casa, você vai saber se a qualidade do ar está boa ou não. Não precisa comprar máquina. Chama líquen. Bonito, né? Dá para colocar o nome de um filho. Líquen da Silva. Misericórdia. Eu ouvi. Cuidado, vai lá, virou uma força aí. Aí tá verdinho embaixo. O pessoal, a aluna quer saber alguma coisa. Não, é porque Gente, pode perguntar. Lá À na vontade. floresta na cidade de Carajás, a gente estava estudando os líquidos. E aí os líquidos estavam aparecendo bem verdinhos. A qualidade estava bem boa. Estive lá, a floresta, dentro da floresta, a tendência é dar só verde. Porque aqui também tá muito quente, né? Que tá descoberto também. Quem quiser levar um líquen para casa, para criar, é mais um bichinho de estimação pet que não dá gasto. A Suzete aí querendo levar uma roca. Nem visita a Suzete, porque parece que tem mais cachorro do que tijolo na casa dela. Se falar que isso aí é um pet, ela vai levar. Ó, e a planta, gente, ela responde o tipo de solo. Então, ó, por exemplo, quanto mais a casca grossa e seca, ela vai se adaptar a um solo mais ácido e mais difícil de crescer. Então, as plantas vão variando conforme tem mais ou menos minerais para o solo e água. Essa aqui já é uma planta de caatinga já. Olha que interessante. As plantas de caatinga, a tendência é ter a folha menor, o caule mais seco e mais presenças de espinho, que é uma adaptação para os ambientes secos, que a gente chama de planta xeromorfa. outro nome, xeromórfica. Como é que é o nome? Xeromorfa. Xeromórfica da Silva. Forma seca. Essa daqui ainda não tá aquela da caatinga. Ela tem até um frutinho aí, ó. Ó, tem um frutinho dela aí, ó. Pinho ali é... Aí, ó. A castanha. E é comestível? de abelha, né? É um pet.
Gente, dúvidas, curiosidades, quiz. Pode usar, né, também. Tem associação. Vamos tirar a foto oficial do trabalho de campo aqui? É a nossa foto. Acabou a aula, professor? Cadê o Osley?